Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Tássio Carvalho aqui na nossa disciplina de Direito Administrativo e Empresarial. Espero que todos estejam bem, começando mais uma semana, né, efetivamente de atividades. Hoje já estamos na terça-feira, a gente vai estar trabalhando agentes públicos, falar de todas as figuras de agentes públicos, pessoal, dentro da estrutura administrativa, né, explicar alguns direitos, alguns deveres desses agentes públicos. Então, a nossa disciplina hoje ela vai tratar, né, toda essa perspectiva de ideário de agente público dentro da nossa estrutura organizacional brasileira. E aí deixar aqui o meu abraço, né, ao pessoal de Beneditinos, Betânia do Piauí, Cabeceiras, Cocal de Telha, tá certo? De Fartura, Oeiras, Padre Marcos, Belém do Piauí, a todos os nossos alunos aí em todo o nosso Piauí, pessoal. Se sintam abraçados pela gente aqui. Qualquer dúvida que vocês venham ter durante a nossa aula, podem colocar a informação no chat aí que a gente vai estar contextualizando com vocês. Então a gente vai apresentar aqui nosso roteiro de aula, tá? Para a gente ter um direcionamento de como é que vai ser a nossa aula hoje. Então a gente tem, pessoal, dentro da nossa estrutura, né? A gente vai falar sobre os agentes públicos, os tipos de agentes públicos e regimes, né? E as regras aplicáveis aos agentes públicos. Então, como objetivo da aula, pessoal, a gente tem que traçar as diferenças entre as espécies de agentes administrativos, né? Os cargos, empregos e funções públicas. E a gente vai ter resoluções aí de algumas questões durante a aula e deixar algumas questões para que vocês realizem, né, em casa. Então, isso vai fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, né, e dar o fluxo contínuo do processo de agregação do conhecimento, né, que vocês precisam ter. Então, espero que todos estejam atentos aí. A gente está já na metade da manhã, né, e então a gente vai dar o fluxo para a gente encerrar essa nossa manhã. Então, vamos seguir aqui o conteúdo, pessoal. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Agentes públicos. O nome agente público é a designação mais genérica possível para fazer referência a todas as pessoas que desempenham a função pública. E aí, dentro do processo de agente público, pessoal, a gente vai passar pela nossa disciplina apresentando todas aquelas figuras, né, que fazem parte como agente público. Pode ser uma pessoa concursada, né, uma pessoa que está num cargo em comissão, um militar ele também faz parte dessa cadeira de agente público, né, como um todo. Então, a gente vai estar tratando, né, toda essa perspectiva como um todo, né, ao longo dessa estrutura de organização, né, administrativa dentro do nosso Estado, nação, Brasil. Então, a utilidade prática, pessoal, identificar o grande gênero dos agentes públicos, vai residir em saber em quem pode figurar como autoridade coatora, né, em eventual mandado de segurança. E aí tem dentro do artigo 1º, né, da Lei 12.016 de 2009, em que traz, né, essa ideia do entendimento de agente público, né, e quem pode exatamente ser essa autoridade coatora. O mesmo conceito, pessoal, amplo, ele é empregado também de agente público no artigo 2º, na Lei 8.429 de 92, para definir quem são os agentes públicos, né, para fins da prática da improbidade administrativa. E aí aqui a gente quer demonstrar para você, pessoal, e trazer clareza para vocês que a ideia de agente público, né, a gente já falou na aula passada, que a gente não tem um código específico da disciplina, né, de direito administrativo, que é essa parte inicial da nossa disciplina, tendo em vista que depois nós vamos trabalhar, né, a parte de direito comercial, direito empresarial. E aí a gente vai encontrar em várias legislações, né, a soma, né, o leque de conteúdo específico dentro da abrangência do que a gente tem para apresentar para vocês e para a gente aprender, né, construir esse conhecimento do ideário do que vem a ser o direito administrativo. Então a gente traz aqui algumas leis, né, alguns artigos que falam hoje do tema de hoje, agente público, né, e que vão dar esse direcionamento ideal, né, do que a gente pode encontrar como direitos, deveres, né, quando um agente público comete algum ato infracional, alguma conduta que venha transferir para ele uma situação de responder um processo administrativo, e aí a gente vai ter legislações, né, que podem estar configurando e tratando especificamente desse agente público.
Aí é importante, ao longo desse processo da nossa aula, a gente amadurecer o entendimento, né, de quem são as figuras reais como agente público, né, o entendimento de quem são as pessoas envolvidas nesse processo organizacional da administração pública. Então, a gente vai estar, ao longo desse processo, é importante a gente entender o conceito geral, né, de agente público, e aí, a partir disso, né, a gente poder estar direcionando todo esse entendimento. E aí aqui a gente deixa um abraço ao nosso mediador, um companheiro aí de trabalho, Antônio Marcos, de Belém do Piauí, que está aí junto com seus alunos nos acompanhando. Um grande abraço, Antônio Marcos. Então, o conceito, pessoal, de agentes públicos são todos aqueles que exercem a função pública, né, ainda que em caráter temporário ou sem remuneração. Então, é importante a gente ter esse conceito aqui, pessoal, bem alinhado, né? A gente vai encontrar vários autores, pessoal, que vão trazer, né, o seu entendimento. Então, agentes públicos são todos aqueles, né, que exercem a função pública, ainda que em caráter temporário ou sem remuneração. Então, às vezes a pessoa está na figura como agente público, né? A gente teve as nossas eleições esse final de semana, e aqueles mesários, né, toda aquela equipe que está ali colaborando no processo eleitoral, elas estão figurando na figura de agente público, né, em caráter temporáriozinho ali, que é aquele domingo especificamente, né, e que estão ali ajudando a nossa nação nesse processo, né. Então, a gente vai ter os nossos agentes públicos concursados, os agentes que vão ser contratados, né, num processo temporário pela necessidade pública, né, da administração, para que não parem uma atividade específica, né, dentro do processo organizacional, e aí de forma imediata, no intuito de, às vezes, enquanto está seguindo um processo, né, de um concurso público exatamente, se contratam pessoas de forma temporária para que o serviço ande, né, e tenha fluxo na entrega do que a sociedade tem necessidade, né? Então, por trás de tudo isso, pode ter aquela figura que já tem, digamos, o emprego público, concursado, que garantia sua estabilidade, então ele está ali sem ser num caráter temporário, e tem as figuras de caráter temporário, né? Que tem as especificações exatamente que a gente vai apresentar ao longo da nossa aula. Então, a gente segue aqui com o ideário da nossa temática, pessoal. A Constituição Federal, pessoal, de 88, ela tem 2 seções especificamente dedicadas ao tema de agente público, e a gente destaca aqui, pessoal. É interessante, pessoal, às vezes, tipo, vocês podem ter acesso, às vezes, a gente tem pessoas que fazem doações de forma gratuita, vocês podem procurar na internet e receber a nossa Constituição ou outras legislações, né, de forma gratuita. Mas a gente tem acesso na internet, né, baixar em PDF e facilitar o processo de leitura. Então, falando sobre os agentes públicos, pessoal, a gente vai ter a seção 1 e a seção 2 do capítulo 7 do título 3, que vai tratar, respectivamente, né, dos servidores públicos civis. E aí, os servidores públicos civis vai estar a informação no artigo 37 e 38. E dos militares, né, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, que vai estar no artigo 42 da Constituição Federal. Então, pessoal, o gênero agente público, né, ele comporta diversas espécies, e é o que a gente vai apresentar para vocês ao longo da aula. Então, a gente tem os agentes políticos, né, que são nossos representantes no poder executivo, de modo geral. No poder legislativo também, né, a gente tem os ocupantes de cargos em comissão, que a gente vai estar trabalhando com vocês. A questão, pessoal, as tratativas, né, dos contratados temporários, que tem crescido bastante dentro da nossa vivência nacional, né, tem sido contratado pessoas nesse ideário de satisfazer, né, algumas demandas temporárias. A gente tem os agentes militares, né, que a gente tem os militares do Exército, do DF, né, e dos territórios, e a gente vai apresentar também algumas características específicas, né. A gente tem os servidores públicos estatutários e empregados públicos, né, e, por fim, a participação em colaboração com a administração, que são os agentes honoríficos, né? Então, a gente vai fazer uma apresentação sequenciada aqui dessas informações para que a gente possa contribuir, né, no processo de ensino-aprendizagem de vocês. E aí a gente vai apresentar de forma individual, né, porque cada um, às vezes, tem o seu contato, tem a sua informação específica, mas é extremamente importante, pessoal, vocês terem essa percepção, que
o gênero, né, agentes públicos, ele tem essas diversas espécies. E aí a gente tem aqui essa subdivisão de espécies que fazem parte do ideário do que é agente público, tá bom? Então, agentes políticos, pessoal. Então, a gente vai apresentar primeiro agentes políticos para vocês. E aí, quem são os agentes políticos, né? Então, a primeira espécie dentro do gênero agentes públicos é os agentes políticos. Os agentes políticos, pessoal, eles exercem uma função pública, munus público, de alta direção do Estado. Então, eles ingressam, em regra, né, por meio de eleições, desempenhando mandatos fixos, né, ao termo dos quais a sua relação com o Estado desaparece automaticamente. Então, os agentes públicos, pessoal, são os nossos representantes, né? Seja o nosso presidente, nosso governador, os prefeitos, vereadores, né, deputados estaduais, deputados federais, nossos senadores, né, como um todo. Então, eles são os nossos agentes políticos, né, que vão estar dentro desse processo organizacional, dentro da ideia, né, de agente público. Então, os agentes políticos são a nossa primeira figura, né, que tem um período eleitoral. Eles têm o tempo de mandato, né, o tempo que se pode ter reeleição ou não, dependendo de alguns cargos específicos, né? E aí a gente, no nosso dia a dia, às vezes nem precisa ter uma leitura especificamente, né? A gente, pela nossa vivência social, a gente sabe que tem alguns cargos específicos, como de prefeito, governador e presidente, né, que pode ter até 2 mandatos. Já de deputados, por exemplo, ou vereadores e senadores, não tem esse limite, né? A gente tem vários exemplos de deputados que já estão no 6º mandato, no 8º mandato, e assim por diante. Então, cada agente político desse, ele vai ter a sua característica peculiar, né, exatamente, e dentro do entendimento, né, que a gente não vai se aprofundar dentro do ideário eleitoral, né, porque tem uma cadeira específica e não faz parte também do fluxo da idealização da nossa disciplina, ter toda essa profundidade no conhecimento, né, na parte eleitoral. Mas é deixar claro para vocês que existem essas figuras, né, dentro desse processo e que, ao longo do entendimento de agentes políticos, são todos esses membros, né, que a gente está colocando, né, no processo democrático para nos representar por determinado período, né. Então, basicamente, os agentes políticos, eu acho que é a parte mais fácil, né? Todos nós vivenciamos. Vocês são jovens, devem estar já praticamente, ou a partir dos 16, têm o direito a votar, né? Então, já começa a amadurecer, a compreender, a entender, né, esse processo que envolve os agentes políticos. Então, esses são os nossos agentes políticos, né, que a gente está aqui apresentando para vocês. Vamos seguir aqui, pessoal. Os agentes políticos. A vinculação dos agentes políticos, né, com o aparelho governamental não é profissional, mas sim institucional e estatutário. Então, aqui é importante a gente ter esse destaque, tá, pessoal? Então, a vinculação dos agentes políticos com o aparelho governamental é institucional e estatutário. Então, os membros, pessoal, do poder que ocupam, eles são os membros, né, do poder que ocupam a cúpula diretiva do Estado, né, que seguem todo o fluxo, seja município, Estado ou da União. Então, é o caso, pessoal, dos parlamentares, presidente da República, governadores, prefeitos, né, e seus respectivos vices, ministros de estados e secretários. Então, aqui está a nossa representação, né, como exemplo, né, de agentes políticos. Então, a gente ainda tem também, dentro da figura, né, que está ali junto aos nossos governantes, os ministros de estados, né, secretários, que fazem parte de todo aquele processo, né, de governo, né, que está ali junto naquela esfera, seja municipal, estadual ou federal. A gente tem aqui, pessoal, os agentes públicos, né, e regimes, e a gente destaca os magistrados, promotores, né, procuradores da República e diplomatas. A gente vai especificar o que é cada um deles. Eles também estão dentro do entendimento dos tipos, né, de agentes públicos. E a gente vai dizer o seguinte, pessoal. A melhor doutrina, ela sempre considerou, né, os magistrados
e membros do Ministério Público, como promotores, né, procuradores da República, são servidores públicos estatutários, titulares, né, de cargos vitalícios e não agentes políticos. Então, a gente traz esse destaque para vocês. Isso é acompanhado, pessoal, pela maioria da nossa doutrina, do entendimento, né, que a gente abraça dentro da proposta do que é o direito administrativo. Vocês sempre vão ver esses autores, né, o César Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silva Zanella de Pietro, né, José dos Santos Carvalho Filho. Então, são grandes teóricos, né, que trazem esse entendimento, né. Então, aqui é o entendimento da maioria, né, doutrinária que trabalha nessa perspectiva do direito administrativo. Os magistrados, pessoal, vão ser os ministros dos tribunais superiores, né, os desembargadores e os juízes dos tribunais locais. Então, os magistrados, a gente tem mais próximo, né, dentro da nossa figura de Estado, são os nossos juízes, né, dos fóruns que tem nos nossos municípios, né, nos grandes municípios, ou exatamente aquele juiz que representa alguns municípios, né, a gente tem essa situação também, às vezes não tem um juiz fixo, né, dentro daquela comarca, mas que vai ter, dentro daquela proximidade, né, um representante que vai estar dando suporte, né, aos municípios. Então, os nossos juízes locais, né, são os juízes de estados que vão estar lá ocupando aquele cargo, né, e está ali numa figura pública, né, ele é agente público que está ali solucionando as demandas, né, de lides que envolve as pessoas, os indivíduos, né, nós, quando precisamos do Estado para poder solucionar, né, alguma demanda. Então, a gente busca o judiciário, e aí são esses juízes, né, os agentes públicos, que não são agentes políticos, e aí é bom a gente ter esse entendimento, essa compreensão, para que a gente não confunda, né, e não inclua eles como agentes políticos. A gente tem, pessoal, os promotores, né, na esfera estadual. Os promotores, eles representam, né, dentro da figura estadual, o Estado, né, eles vão representar a defesa do Estado, a defesa nos processos, né, e aí, junto, pessoal, em conjunto, a gente tem os procuradores da República, que são os representantes na esfera federal. Então, a gente tem a casadinha, né, promotores na esfera estadual e os procuradores da República na esfera federal, que vão estar representando, né, os interesses do Estado ou da União, né, especificamente, cada um, e direcionando, né, essa defesa. Os diplomatas, ele vem a ser um servidor público que trabalha para promover os interesses brasileiros, né, e estimular as relações entre o Brasil e outros países. E aí aqui na figura dos diplomatas, pessoal, a gente vai ter espalhados diplomatas em vários países, né, representando o nosso Estado-nação Brasil. Então, seja na Europa, seja na América do Norte, na América Central, ou aqui na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter figuras, agentes públicos, né, nossos, do Estado-nação Brasil, representando os nossos interesses, né, perante aos outros estados, nações, né. Então, os diplomatas estão na figura de agente público, né, e a gente também não pode confundi-los, eles como agentes políticos, tá? Então, só para que vocês também tenham essa compreensão. Então, a gente fazendo essa distinção, né, entregando para vocês o que é cada um deles, a gente tem aqui, pessoal, que o regime jurídico, né, de magistrados e membros do Ministério Público é absolutamente distinto, né, daquele aplicável aos agentes políticos. E a gente tem as observações por quê. Então, eles ingressam, né, nos quadros estatais mediante concurso público, ao passo que os agentes políticos são eleitos ou nomeados. Então, essa aqui é a principal diferença, né? Todas essas figuras, pessoal, seja magistrado, promotor, procurador da República ou diplomata, ele faz um concurso, que com certeza é de provas e títulos, né, para que ele ocupe exatamente esse cargo. Então, ele vai ser totalmente diferente da perspectiva do agente político, que são figuras, né, indivíduos que vão ser nossos representantes eleitos, né, pelo povo, que vai estar ali participando desse processo, né, democrático e elegendo, através da sua escolha, né, os nossos representantes que vão estar representando a nossa população, né, por 4 anos,
de um modo geral. E a gente tem a exceção, pessoal, dos senadores que representam, né, depois de eleito, por 8 anos. Então é importante, né, e eu acredito que muitos de vocês já têm todo esse direcionamento, esse entendimento, né, e é importante a gente conhecer, né, como é que funciona cada agente político desse. Então essa é a principal diferença, né, entre essas figuras, magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas, que entram, né, efetivamente no serviço público, são agentes públicos e entram por concurso públicos. E os agentes políticos são eleitos pelo povo. Vamos aqui à próxima diferença, pessoal. Então a gente tem aqui, não tem mandatos fixos, né? Então aqui diz o quê, pessoal? Que os magistrados, promotores, procuradores da República e os diplomatas, eles são concursados, eles garantem, né, a estabilidade no processo e mantêm a sua permanência. Já os agentes políticos, se eles não forem eleitos novamente, né, como reeleitos no próximo pleito eleitoral, eles saem, né, e outras pessoas, outros indivíduos substituem, né, nesse processo nosso de agentes políticos para a manutenção, né, do poder ali como representantes do povo. Então, a diferença também dessa questão do espaço, né, do mandato fixo. A gente tem um outro exemplo aqui, pessoal, a sua vinculação com o Estado. Ela é técnico-profissional, na medida em que, para o desempenho de suas tarefas, eles desempenham de formação jurídica específica, né? Ao contrário dos agentes políticos, que exercem o munus público sem qualquer natureza profissional. Então, existe, né, nessa figura, eles trazem o magistrado, o promotor, o procurador da República, os diplomatas, essa vinculação, né, de indivíduo, né, com um perfil técnico profissional para exercer as suas funções, e o agente político, né, já não tem essa natureza profissional. Um outro destaque que diferencia, pessoal, não respondem, né, pela direção dos interesses do Estado. Eles não integram o governo exatamente. Eles estão lá, figuras concursadas, né, o magistrado, o promotor, o procurador da República e diplomatas, eles não integram a figura do governo político, né? Então, esse é o destaque. E o último destaque aqui da diferença não participam, né, da formulação de políticas públicas. Então, as políticas públicas, pessoal, elas são exatamente no envolvimento político, né? Vai ter toda uma verificação local, né? Às vezes tem a participação efetiva, né, da nossa sociedade, que vão buscar, né, a representação dos seus direitos, né, e buscam através dos políticos, né, e aí trazem toda essa configuração nesse entendimento, né. Então, as políticas públicas elas vêm direcionadas, né, por ações dos nossos representantes no poder público, os nossos agentes políticos. Então, os magistrados, promotores, procuradores da República e de diplomatas, eles não vão estar à frente, né, dessa atividade fim especificamente, e sim os agentes políticos. Vamos seguir aqui para o próximo slide, pessoal. Então, adotando o posicionamento minoritário, já aqui uma outra doutrinadora, só para que a gente tenha esse destaque, pessoal, mas que vocês entendam que o grupo, né, a gente trouxe 5 teóricos, né, que trazem a doutrina majoritária. Mas a gente vai apresentar aqui para vocês o posicionamento da Eli Lopes Meirelles, que também é uma grande figura, né, no entendimento do direito administrativo, só que ela traz um pensamento minoritário, em que ela vai dizer, né, que os magistrados, os membros do Ministério Público e diplomatas estão entre os agentes políticos, né? Há argumento de que eles também exercem uma parcela da soberania estatal. Esse entendimento, pessoal, é extremamente frágil, né? Pois aí ele vai ignorar diferenças jurídicas, né, evidentes entre os regimes políticos e estatutários, até mesmo que a gente apresentou para vocês no slide anterior. E aí, embora o artigo 37, o inciso 1, né, da nossa Constituição Federal de 88, ela equipare, né, as duas categorias exclusivamente para fins de remuneração, né? Então, tratar magistrados e membros do Ministério Público como políticos é incorreto. Então, aqui é só para esclarecer para vocês que vai ter, né, a doutrinadora Eli Lopes Meirelles
configurando, né, esse entendimento, mas que a gente não segue, pessoal. A gente segue a doutrina majoritária. Dentro, como a gente já até falou para vocês, mas é sempre importante a gente fortalecer, dentro de todo e qualquer direito, sempre vai ter aquele teórico, né, que traz o seu entendimento, o seu posicionamento, mas a gente vai acompanhar o que a grande maioria, né, retrata, que traz que os magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas não são agentes políticos. Então, esse é o entendimento pacificado, né, da doutrina majoritária. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, o que é que a gente tem aqui? A corrente minoritária, né, ela começou a ganhar força em alguns concursos públicos, especialmente, pessoal, em provas elaboradas para a própria magistratura, né, pelo Ministério Público, em que parece visando, né, atender o objetivo institucional de reforçar a indiscutível relevância, né, das funções desempenhadas por juízes, promotores e procuradores da República. E aí a gente traz esse questionamento, né? Os defensores, eles dessa visão indagam. Se as tarefas da cúpula, pessoal, dos poderes executivo e legislativo têm tal status político, por que no judiciário e no Ministério Público seria diferente? Então, eles são atraídos por esse raciocínio, pessoal, as bancas examinadoras, que contemplam, né, nos gabaritos, né, essa verdade válida somente para concurso. Então, membros da magistratura e do Ministério Público são agentes políticos. Então, aqui é só para que vocês entendam, pessoal, dentro do processo, quando a gente vai realizar um concurso público, às vezes, dentro do edital, é direcionado leituras. Então, por exemplo, se lá no edital tivesse dizendo que especificamente ia seguir a leitura da Eli Lopes Meireles, automaticamente o entendimento dela ia ser o que ia ser pacificado, e o que ia ser concordante, né, naquele processo. Então, olha a atenção nossa como profissional, né? Então, se você está fazendo um processo, isso aqui é só a título de esclarecimento, né? Nós estamos no nosso curso técnico e secretariado, só para que vocês compreendam esse entendimento. Se a gente disser que no edital tem que seguir aquela leitura específica, em alguns editais já estão tendo esse direcionamento, você vai seguir o que aqueles teóricos daqueles livros, né, estão dizendo. Que aí pode ser que eles sigam a doutrina minoritária, e aí você vai ter que usar o argumento dele, né, para poder ou responder de forma subjetiva, né, em provas que são discursivas, né, de escrever, ou analisar questões objetivas que vão estar seguindo o entendimento, né, desse doutrinador que segue uma figura minoritária. Tá? Mas é só a título de esclarecimento para vocês. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Então, os ocupantes de cargos em comissão, pessoal, é a outra figura de agente público. Eles são conhecidos popularmente como cargos de confiança, pessoal. Os cargos em comissão ou comissionados, eles estão reservados, né, à atribuição de direção, e aí aqui a gente destaca, né, direção, chefia e assessoramento. Está no artigo 37, inciso 5, né, da Constituição Federal de 88. Qualquer outra atribuição de função a comissionados e que não envolva direção, chefia ou assessoramento, ela deve ser considerada como inconstitucional. Então, olha a nossa atenção, né, a que figuras eles podem ocupar em comissão. O regime jurídico dos ocupantes de cargos em comissão, eles vêm parcialmente disciplinados, né, no âmbito federal, pessoal, pela Lei 8.112, né, de 90, que é o Estatuto do Servidor Público. Então, no Estatuto do Servidor Público, vai estar falando, né, dos ocupantes dos cargos em comissão, e para que a gente fique claro, né, eles precisam ser figuras ocupantes, né, que exerçam uma função de chefia, de direção e assessoramento, né, e isso está vinculado ao nosso ideário, né, constitucional, no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Então, a gente tem basicamente esse entendimento, né, e se ele ocupar qualquer outra função, pessoal, ele não segue exatamente, né, se torna uma figura inconstitucional, e ele não segue a ideário do ocupante de cargo em comissão. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Esses cargos, pessoal, eles são acessíveis sem concurso público. Então, os agentes, né, ocupantes, agentes públicos e ocupantes de cargos em comissão, eles são acessíveis sem concurso público, mas eles são providos, né, por nomeação política. E aí, de igual modo, pessoal, a exoneração ela é ad nutum. Podendo os comissionados, né, ser desligados do cargo imotivadamente, né? Então, a gente destaca aqui isso para vocês. Serem
desligados de forma imotivada, né, sem a necessidade de garantir o contraditório, a ampla defesa e o direito ao devido processo legal. Se eles fossem agentes públicos concursados, pessoal, para que, digamos, o Estado venha a desligar um concursado, ele teria que garantir todas as perspectivas, né, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porque é uma figura que é concursada, né, que ocupa aquele cargo especificamente, né? Então, quando é um ocupante de cargo em comissão, a gente já não tem essa necessidade, né, de dar essas garantias constitucionais, os princípios administrativos, né, que estão por trás disso. Então, eles podem ser desligados se houver uma necessidade, né, não precisa todo esse cumprimento, né, desse processo. A gente tem também, pessoal, entretanto, se a autoridade competente ela apresentar um motivo, né, para a exoneração e o motivo for comprovadamente falso ou inexistente, o desligamento será nulo em razão da teoria dos motivos determinantes. Então, a gente tem que ter só essa atenção, né? Às vezes, se ele trouxer um motivo, né, e aí for algo que não faz sentido, né, que seja só mesmo para desligar, tem alguma coisa ali por trás desse processo, a pessoa pode talvez reaver essa situação, né, e voltar para aquele cargo em comissão. São exemplos de cargos em comissão, pessoal. Os de assessoria parlamentar e os subprefeitos, né? Importante a gente destacar que os cargos comissionados, como não exigem concurso, né, eles podem ser ocupados por indivíduos sem qualquer relação permanente com o Estado. Porém, pessoal, a legislação ela vai estabelecer os casos, né, as condições e percentuais em que os cargos comissionados devem ser preenchidos, né, por servidores públicos de carreira. Então, isso está no artigo 37, né, inciso 5, da Constituição Federal de 88. E aí a gente tem aqui que no âmbito federal, o decreto 5.497 de 2005, após a alteração, né, da redação pelo decreto 9.021 de 2017, ele definiu os seguintes percentuais, pessoal, dos cargos em comissões de grupo de direção e assessoramentos superiores, que são o DAS, da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e a serem preenchidas, né, por servidores concursados. Então, isso está na própria lei, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, inciso 1, 50% dos cargos em comissão DAS em nível 1, 2, 3 e 4, e 75%, né, dos cargos em comissão DAS nível 5 e 6. Então, a gente tem esses limites, né, dentro da nossa legislação. Não se deve confundir, né, o cargo de confiança comissionado com a função de confiança. As funções de confiança elas também se relacionam, pessoal, exclusivamente com as atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas só podem ser exercidas por servidores de carreira, pessoal. Então, a gente tem esse destaque aqui, que as funções de confiança só podem ser exercidas por servidores de carreiras. A gente pressupõe, portanto, pessoal, que o indivíduo que irá exercer a função de confiança, ele pertença, né, aos quadros de pessoal da administração, ele seja um servidor concursado. Então, exemplo, a função de chefia na Procuradoria do Município, ela só pode ser exercida por um procurador concursado. Então, a livre nomeação para funções de confiança, ela depende dessa vinculação prévia, né, com o serviço público. Ele tem que ser alguém que fez o concurso público, passou, foi nomeado, e aí, a partir disso, ele pode ocupar essa função de confiança, tá bom, pessoal? E aí, aqui a gente vai praticar, só para que a gente tenha a certeza, né, o esclarecimento. Então, julguem o item certo ou errado, pessoal. Então, na dispensa de um servidor público, ocupante do cargo de confiança exonerável, né, ad nutum, declarado um motivo, este passará a ser vinculante, né, ao ato, e a sua validade e eficácia ficarão na dependência, né, da efetiva existência do motivo declarado. Então, esse item aqui, pessoal, que a gente tem aqui para vocês é que ele está certo, né? Então, nessa dispensa do ocupante de cargo de confiança, né, exonerável, ad nutum, ele declarando o motivo, né, ele vai passar a ser vinculado, né, ao ato e a sua validade, e vai ter a eficácia, né, dependendo da efetiva existência do motivo. A gente acabou de dizer no slide anterior que se ele trouxer um motivo, né, aquele motivo, se for falso, ele pode ser reavaliado, né, e a pessoa ficar, né, naquele cargo de confiança.
Então vamos seguindo aqui, pessoal. Os contratados temporários, né, que são o próximo fluxo aqui do nosso conteúdo. Então, onde é que está a informação dos contratados temporários? No artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que prescreve que a lei estabelecerá os casos, né, de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, né, de excepcional interesse público. Regulamentando, pessoal, o referido dispositivo, foi promulgado, né, a Lei 8.745, de 93, para disciplinar a contratação temporária no âmbito, né, dos órgãos da administração federal direta, bem como de suas autarquias e fundações públicas. Esse sistema, pessoal, de contratação por tempo determinado, ele vem a ser estabelecido por essa lei, né, e somente é aplicável às pessoas de direito público, né, de âmbito federal. Então, para seguir essa lei 8.745 de 93, ela só é aplicável às pessoas de direito público no âmbito federal. Então, elas não vão ser aplicadas, pessoal, às figuras que estão vinculadas aos estados, Distrito Federal e aos municípios, nem tampouco às empresas públicas, né, e à sociedade de economia mista da União. Então, a gente tem que ter essa atenção. A contratação temporária, pessoal, como não se nota, né, ela não se rege, né, pela Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. E aí, nos termos do artigo 2º, né, da Lei 8.745 de 93, eles vão considerar, né, a necessidade temporária de excepcional interesse público nas seguintes situações, pessoal, em destaque aqui para vocês. A existência, né, as situações de calamidade pública, então faz a contratação temporária. A existência, pessoal, de emergências em saúde pública, né? A gente teve, no caso de pandemia, a contratação rápida, temporária, para que a gente pudesse ter uma atenção necessária, né, no nosso processo de cuidado da saúde, né, do povo. Então, teve a contratação em massa de profissionais da saúde para auxiliar, né, nesse processo de campanha de luta contra as situações da Covid-19. O inciso 3, pessoal, diz o seguinte: a realização, né, de recenseamentos, né, e outras pesquisas de natureza estatísticas efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Então, é uma das possibilidades de contratação temporária. Agora, recentemente mesmo, saiu um edital, né, para recenseador do IBGE e está nessa vinculação de contratos temporários. A gente tem, pessoal, a admissão de professor substituto e professor visitante, né? Então, a gente tem essa figura dentro dessa contratação temporária, e a admissão de professores e pesquisador visitante estrangeiro, né? Então, são possibilidades de contratação temporárias dentro do âmbito da nossa administração nacional. A gente traz também aqui, pessoal, contratados temporários, né, que exercem as seguintes atividades. A gente vai destacar vários aqui para vocês. A gente tem, pessoal, atividades especiais nas organizações das Forças Armadas, né, para atender a área industrial e a encargos temporários de obras e serviços de engenharia. Atividade de identidade e demarcação territorial. Essa letra C foi revogada. Na D, pessoal, atividades finalísticas, né, de hospital das Forças Armadas, também tem contrato temporário. De pesquisa e desenvolvimento, né, de produtos destinados à segurança de sistemas de informação, né, sob a responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações. Aqui a gente está destacando para vocês, né, pessoal, as possíveis possibilidades de contratação temporária. Em termos de atividades, né, a gente vê que estão em várias, né, a gente tem até a letra H aqui nesse slide, por exemplo. A letra F diz atividade de vigilância e inspeção, né, relacionada à defesa agropecuária, né, do âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento, né, de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal, né, ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana. A gente tem atividade também, contratação temporárias, desenvolvidas no âmbito de projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia, né, e do Sistema de Proteção da Amazônia. E a gente tem também, pessoal, a atividade de contratação temporária de técnicas especializadas, né, no âmbito de projetos de cooperação, com prazo determinado, né, justificando assim um contrato temporário, implementados, né, mediante acordos internacionais, desde que haja, né, em seu desempenho, a subordinação do contratado, né, ao órgão ou entidade pública.
E aí aqui a gente ainda traz outros tipos de atividade, né, pessoal, de contratação, como atividade temporária, as técnicas especializadas, especializadas necessárias à implementação de órgãos, né, ou entidades de novas atribuições que venham a ser definidos, né, para organizações existentes ou as decorrentes do aumento transitório, né, do volume de trabalho que não possam ser atendidos, né, pela Lei 8.112, atividades de contratação temporária de técnicos especializados, né, de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processo de trabalho, né? A gente também tem a didática pedagógica em escola de governo, a de assistência à saúde para comunidades indígenas, que a gente tem muitas comunidades indígenas sem assistência, né, muito próximo, e aí tem essa contratação temporária para que leve, né, o profissional da saúde nesse processo. E com o objetivo de atender também encargos temporários de obras e serviços de engenharia, né, que vão ser destinados à construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais, pessoal. E aí aqui, pessoal, a gente vai apresentar outros processos temporários, né, que é só para que a gente exemplifique para vocês e só para que vocês entendam, né, que existem várias figuras dentro da nossa legislação, dentro desse entendimento de contratação temporária. Então, nesse primeiro tempo de aula, pessoal, a gente apresentou o conceito de agentes públicos e apresentou os agentes políticos, algumas diferenças nesse entendimento. A gente está apresentando agora os agentes, a gente apresentou os agentes de cargo em comissão e agora, por fim, a gente apresentou a questão dos contratos temporários. E aí, depois do nosso pequeno intervalo, a gente volta já já, tome uma águazinha aí, e a gente continua na apresentação dos agentes públicos, né, e dos seus direitos e deveres. Então, logo mais a gente retorna, tá, pessoal? Fiquem aí aguardando que a gente vem trazendo mais informação. Até já!